Salve, agraciada. O Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o seu reino não terá fim. Como se fará isso? Pois não conheço homem algum. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, porque para Deus nada é impossível. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo tua palavra. Seja contigo, cara prima. Sê forte e abençoada. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso? Que a mãe do meu Senhor venha a mim. Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre.
Não temais, porque vos trago novas de grande alegria que será para todo o povo. Porque hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Shalom Aleichem. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia do Gentio. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Aleluia. E o demônio que estava na vida daquele rei era expulso, porque ele estava angustiado, ele estava aflito, ele estava triste. Encontrei aperto e tristeza, angústias do inferno se apoderaram de Davi. Ele desejou, quem sabe, a morte, porque ele estava angustiado, e as angústias do inferno se apoderaram dele. Cordéis da morte o cercaram. Então isto era um momento que Davi com certeza se apartou dos caminhos de Deus. Mas quando aqui ele fala no versículo 4: invoquei então o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra minha alma. Piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda o simples. Estava abatido, mas ele me livrou. Volta minha alma a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés. Andarei perante a face do Senhor na presença dos viventes. Cri, por isso falei, estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação: todo homem é mentira. Então Davi disse: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. O versículo 14 ainda disse: pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Então vemos que Davi, ele recebeu todo aquele gozo, toda aquela alegria
que ele tinha antes, aquela comunhão que havia saído do seu coração. Quando eu leio, irmãos, este versículo fala muito comigo, porque o que eu darei ao Senhor por tudo que Ele tem me feito? Se nós formos olhar na Bíblia, não só Davi, mas muito outras pessoas, né? O que eu darei? Nós vemos muitas pessoas na Bíblia que deram coisas para o Senhor, expressando ali o amor, a gratidão para com Deus. Nós vemos aquela viúva pobre, por exemplo, que ela deu tudo o que tinha, todo do teu sustento. Jesus estava ali sentado, observando todos aqueles que vinham depositar o dinheiro naquele gasofilácio. Mas Jesus, irmãos, pelo Espírito, ele discerniu que aquela viúva, da sua pobreza, mas tudo que ela tinha, ela deu. Nós vemos, irmãos, aquela mulher também, Maria, a irmã de Lázaro, se nós formos olhar lá em João, né, no capítulo 11, 2, fala que a Maria, ela derramou um vaso de alabastro, ela quebrou aquele vaso de alabastro, que era um perfume muito caro. A Bíblia fala que era, lá em Marcos, no capítulo 14, 5, fala que este vaso de alabastro valia mais do que 300 denários. Um denário, naquela época, era um salário de um dia, que eles ganhavam naquele dia. Um salário era um denário. Aquela mulher, segundo Marcos, se você abrir sua Bíblia no capítulo 14, e o verso 5 diz que este vaso de alabastro valia mais do que 300 denários. Se nós convertermos para o dia de hoje, o salário mínimo aqui, pelo menos é 10 dólares por hora, é o mínimo neste estado, e a gente vê que 8 horas daria 80 dólares, então 80 vezes 300 daria 24 mil dólares, que aquela mulher quebrou aquele perfume e derramou sobre Jesus, a ponto dos discípulos olhar e falar assim: mas que desperdício é esse? Era tanto dinheiro, não poderia vendermos e darmos para os pobres? Aquela mulher, ela reconheceu Jesus, a pessoa dele, como mais do que aquele vaso de alabastro. Esta viúva reconheceu a pessoa de Jesus, aleluias, como o dono de todas as coisas e que provém todas as coisas. Aleluia. Nós vemos que Jesus, aleluia, lá em Ageu fala, ele é o dono da prata e do ouro. Eles reconheceram que a bênção vinha de cima para baixo, a bênção vinha de Jesus, do Deus vivo. E quando nós reconhecemos que a bênção vem de cima para baixo, Deus começa a nos abençoar de uma forma extraordinária. Quando nós reconhecemos que a bênção vem de cima, eles estavam com o coração completamente ali, dado para a pessoa de Jesus. Nós podemos ver também outras pessoas que deram. Nós vemos tudo que tinha. Nós vemos na igreja primitiva, irmãos, aqueles irmãos que venderam aquelas propriedades, tudo que eles tinham, eles vinham e depositavam nos pés dos apóstolos. Porque é normal uma pessoa fazer isso? Não é. Se a pessoa não conhecer realmente quem é Jesus, deu aquele espírito de gratidão, ele jamais vai fazer uma coisa dessa. E se ele olhar e ver alguém fazendo, ele vai pensar que é uma pessoa louca, como os próprios discípulos de Jesus, um deles. Pô, que desperdício é esse? Para que fazer isso? Mas eles depositavam, eles vendiam, e um deles que não fez, né, foi tentar enganar o apóstolo. Eles caíram mortos, né? Ali fala sobre aquele casal, Ananias e Safira, que venderam a propriedade, mas veio com a metade, né? Então, irmãos, essas pessoas tinham o coração grato. Que darei ao Senhor? Por certo, eles foram tão grande, abençoados, que eles decidiram dar tudo. Mas olhando mais, nós vemos a pessoa de Jó.
Às vezes passamos por tribulações, por provações, e começamos, como já foi louvado aqui, não adoramos o Senhor quando estamos somente na bonança, quando as coisas só vai bem, nós lembramos, quem sabe, de agradecer a Deus. Mas Jó, ele perdeu em um só dia, ele perdeu toda a sua família, os teus filhos, ele perdeu a sua fazenda, ele perdeu o seu gado. Mas Jó, nesse mesmo dia, ele prostrou e adorou o nome do Senhor Jesus. Nu eu vim do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei para lá. Deus deu e Deus levou. Jó então reconhece a Deus sobre as provações, acima da prova que ele estava passando. Jó, ele reconheceu a Deus acima da prova, ele colocou a Deus acima e adorou o nome do Senhor. Outra pessoa, irmãos, que me chama muita atenção é Ana. Se nós formos ver a história de Ana, no capítulo 1 de Samuel, verso 10, 11, Ana, ela dá o seu filho. Se você abrir sua Bíblia, nós vamos ler no versículo 10 de 1 Samuel, ela com amargura de alma orou ao Senhor, chorou muito. O versículo 11 diz: e fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas das tuas servas deres um filho, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. E nós podemos ver que Deus ouviu a oração de Ana. Ana, ela era criticada pelas suas colegas, porque quem não gerava filho naquela época era criticado pelas colegas, e Ana sofria muito com isso. Mas chegou um ponto que ela prostrou-se diante do Senhor com amargura de alma, ela orou ao Senhor e chorou muito. E Deus ouviu o clamor de Ana, e ela deu ao Senhor, no versículo 28, ela cumpriu com o seu voto. Ela entregou Samuel ali para o sacerdote, para servir o Senhor. Outra pessoa, irmãos, que me chama a atenção: o que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito? Vemos a vida de Ana. Outra pessoa que me chama muita atenção na Bíblia é Abraão. Mas Abraão foi um pouco diferente. Abraão, Deus pediu de Abraão algo. Se nós formos ver no capítulo 22 de Gênesis, verso 2, diz que: então disse Deus: toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem tu amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Há coisas em nossa vida que Deus pede em nossas vidas. Deus pediu a Abraão Isaque, aquilo que ele mais amava, o seu filho, que era promessa que Deus havia feito a ele, que na velhice ele daria, a sua esposa daria à luz. Era um filho de promessa. Por certo, Abraão amava tanto Isaque. No meu raciocínio, aquele amor era tão grande por Isaque, que sabe, ele já havia esquecido ali daquela comunhão que ele tinha antes com Deus. Ele dedicava mais o seu tempo, o seu filho, ali, assistindo ele, o seu filho da promessa. Sara era estéril. Então Deus fala com Abraão: pega o teu filho e oferece em sacrifício, em holocausto, traga no altar. Há coisas que Deus pede em nossa vida. E eu faço essa pergunta para você nesta noite: o que eu darei ao Senhor? Faça essa pergunta para você mesmo nesta noite: o que eu darei para o Senhor, por tudo que Ele tem me feito? Deus pede algo, irmãos, da nossa vida. Por certo, coisas
que nos atrapalham a nossa comunhão, por certo, coisas que nos impedem de nós achegarmos a Ele. Eu não sei, Abraão, nas minhas palavras, ele amava muito Isaque, mas Deus pediu que ele fizesse para muitos uma doideira dessa. Mas Deus sabe todas as coisas. Quando Ele te pede algo, porque Ele quer algo, Ele tem algo melhor para a tua vida. Se Deus está pedindo algo de você nesta noite, nós estamos na casa de Deus. Deus está presente aqui. Hoje você tem a oportunidade de entregar no altar. E quando Abraão veio e levou Isaque e amarrou ali naquelas lenhas, quando ele pegou o cutelo para furar o seu filho, bradou a voz dos altos céus: Abraão, não faças tal coisas. Aleluias. Agora eu sei que tu me amas. Deus ali, que tu me amas de coração. Mesmo. Deus estava provando Abraão. E Deus pediu Isaque. Irmãos, tem coisas que Deus pede de nós. Eu não sei o que Deus está te pedindo nesta noite. Mas nesta noite, irmãos, vamos ser sinceros para com nós mesmos. Se nós quisermos receber a bênção de Deus na nossa vida, nós temos que se entregar ao Senhor. Nós temos que darmos para Ele. Nós vemos também Deus. Ele deu o melhor que Ele tinha. Ele deu Jesus. Até Deus deu, irmãos. Ele deu Jesus lá em João 3,16, fala que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho amado para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não quer que você pereça. Deus tem a vida eterna para você. Aleluias. Deus tem algo, aleluias, para realizar, para fazer na tua vida, como fez na vida de Davi. Deus então olhou para a humanidade, como vimos nessa peça que foi apresentada aqui. Ele deu o melhor que ele tinha. Ele deu o seu Filho. O que eu darei ao Senhor? O que eu darei ao Senhor nesta noite por tudo que Ele tem me feito? E nós vemos que Jesus agora, Ele dá por nós. Ele se deu por nós. Se nós abrirmos a nossa Bíblia, irmãos, Deus dá o seu Filho. Agora Jesus é que entrega a sua vida por você. Deus deu o seu Filho, agora Jesus, Ele dá. Ele se dá agora. Ele se dá por nós, por você. Para que Jesus fez isso? Se nós abrirmos a nossa Bíblia, Lucas no capítulo 23, verso 33, diz assim, a seguir: e quando chegar ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e os malfeitores, um à direita e o outro à esquerda, e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo aos outros: salvou, salve-se a tu mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro
que estava ao lado, repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos que os nossos feitos mereciam. Mas este aí nenhum mal fez. Nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ele creu. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até a hora nona. Escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Tudo isso ele fez por você. Agora eu olho para mim. Que eu darei ao Senhor por tudo que ele tem me feito? O que eu darei ao Senhor? Aleluias. Você sabe. Aleluias. Você sabe nesta noite o que eu darei ao Senhor? Esta pergunta eu faço para você nesta noite, pelos benefícios que Ele fez por mim. Lembra-te de algo que Deus fez por você nesta noite. Seja grato a Ele. Irmãos, nós vamos pensar não só a vida que Deus tem nos dado. Deus tem nos dado vida. Se você está aqui é porque Deus tem cuidado de você. Era para você, quem sabe, estar morto, mas Deus te livrou da morte. Deus te livrou de grandes perigos, de grandes aflições, de grandes angústias. Quantos problemas Deus já te livrou? Quantos escapes Deus já te deu? Quantas curas Deus já fez por você, operou na tua vida? Mas o que mais me chama a atenção, o que Deus quer de nós? O que Deus quer de mim? O que eu darei ao Senhor? Aquela viúva deu tudo o que tinha. Aquela mulher quebrou aquele vaso de alabastro que valia um preço muito alto naquela época. Jó, na sua aflição, na sua angústia, na sua prova que ele estava passando, acima da sua prova, ele prostrou e adorou o nome do Senhor. O momento em que ele poderia ficar desesperado, onde muitos até se suicidam, Jó, ele prostrou e adorou o nome de Jesus. Nós vemos Abraão. Deus pediu Isaac e ele entregou o seu filho, algo que ele mais amava. O que está te prendendo nesta noite? Que eu darei ao Senhor? Nesta noite o Senhor te chama para abençoar a tua vida, para mudar algo na tua vida. Nesta noite o Senhor te chama. Deus já derramou unção sobre a tua vida. Aleluias. Deus derramou unção ali sobre Davi. Caminhos que Davi passou. Aleluias. Mas lá na frente ele a lembrou. Aleluias. E disse estas palavras. Davi já tinha recebido a unção de Deus na vida dele. Deus já derramou unção sobre a tua vida. Eu não sei como você se encontra hoje, mas o que eu darei ao Senhor por tudo que Ele fez por mim? Deus te chama nesta noite, minha irmã, meu irmão, para vir diante do altar dEle e entregar algo. Mas o que mais me chama a atenção aqui não é o dinheiro, não é as coisas que temos, mas o preço que Jesus pagou para que nós pudéssemos sermos salvos. Ele não mediu esforços. Ele deixou o seu trono de glória, majestade e poder e desceu a esta terra, se fez homem e habitou entre nós. Ele sofreu, ele foi zombado,
ele foi criticado, como já lemos, ele foi rejeitado. As pessoas olhavam para ele e desprezavam a pessoa do Filho de Deus. Os principados, aquelas pessoas que eram os religiosos daquela época, aqueles homens que entendiam da lei, da palavra de Deus, estes que condenaram a Jesus à morte, eles disseram à multidão: crucificai-o, crucificai-o. Quando Pilatos apresentou Jesus ali: o que queres que eu faça com este homem? Porque nada vejo de errado nele. E eles começaram a dizer, aquela multidão: crucificai-o, crucificai-o, crucificai-o. Estes que eram os homens da lei, que conheciam os sacerdotes que estavam ali. Jesus se entregou como ovelha muda, calado. Ele foi caminhando até o Gólgota, carregando aquela cruz pesada. E no caminho ali, uma coroa de espinhos eles cravaram ali na sua cabeça. Eles davam aquelas chicotadas com aquelas pontas de ferro na ponta, aonde cortavam a pele do Mestre Jesus, aonde aquele chicote, aleluias, era lançado. Tudo isso ele fez por você. Oh, aleluias, o que eu darei ao Senhor? O que eu darei a Ele por tudo que Ele fez por mim? Sabe algo que Deus quer de você? Deus quer a tua alma para Ele. Ele fez tudo isso por você, pela tua alma. Ele não mediu esforços, se entregou a si mesmo, enfrentou morte de cruz, por amor à tua alma, para te dar a vida eterna. E nesta noite Ele se faz presente aqui no nosso meio. O que eu darei ao Senhor por tudo que Ele tem feito por mim? O Senhor nesta noite está te chamando. Oferece a Ele a tua oferta nesta noite. O que você tem para oferecer como gratidão ao Senhor nesta noite? Por tudo que Ele fez. Aleluias, eu vejo tudo isso por amor à minha alma. O que eu posso dar para o Senhor nesta noite, o que eu posso dar, o que eu posso ofertar nesta noite, nada mais é do que a minha alma eu render aos teus pés, eu entregar aquilo que Ele está pedindo de mim no altar, como pediu do seu amigo Abraão. Aleluias. Para aqueles que têm comunhão com Deus, Ele pede coisas. Para aqueles que Deus tem grandes propósitos, Ele pede coisas. E nós, irmãos, devemos entregar nesta noite. Aleluias. Nós iremos orar pela tua vida. Vamos colocar de pé nesta noite. Vamos pôr de pé nesta noite diante do Senhor. Se você nesta noite entrou neste lugar, quer receber uma oração, eu convido você para vir à frente nesta noite. Deus está falando com pessoas que adentrou aqui nesta noite. Aleluias. O que eu darei ao Senhor por tudo que Ele tem feito ao meu coração? Vence nesta noite. O que você pode dar ao Senhor? O que você pode entregar para Ele nesta noite? O que você tem de melhor? Vem à frente, vamos orar pela tua vida. Você que tem algo que só você e Deus sabe, e que você nesta noite quer entregar diante do Senhor, vem à frente nesta noite. Nós vamos orar por você. Esta oração tem poder. Aleluia! Aqui. Mais pra cá. Glória a Deus. Aleluia. Mulheres de pé, salve a amada igreja, com a paz do Senhor. Amém? Amém.
glória seja dada ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos nesta noite também estar convidando Graças a Deus. Irmãos, o tempo se